Ser decisivo é algo que todo jogador procura na sua carreira, marcar gols, virar um jogo, enfim, ser essencial e o diferencial de um clube. Claro que estar em um grande clube é algo que vai fazer a diferença nessas horas, visto que todo elenco é importante, mas aquele jogador especial sempre vai ser tratado de uma maneira diferente. Rafael Silva estava no Vasco e era um jogador decisivo para o time, marcando gols em finais, momentos decisivos, porém todo esse desempenho acabou, claro, deslumbrando o jogador, jogando o seu ego nas alturas, o que fez ele passar a desrespeitar as torcidas rivais e perder muito do respeito que ele tinha de algum dos gigantes do futebol brasileiro. E a partir daí, quando não conseguiu manter o mesmo nível, o jogador viu portas fechadas em clube, independente do seu grande destaque. Mas quais foram essas provocações do Rafael Silva que, apesar de tanto talento do jogador, acabaram fechando algumas portas para ele? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu tenho que te pedir que se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 26 de agosto de 2015, Flamengo e Vasco se enfrentavam pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. A partida estava empatada em 1-1 e o Rafael Silva entrou aos 35 minutos. O jogo estava tenso e ambas as torcidas estavam com a incerteza do que iria acontecer. De repente, houve uma falta pro Vasco. E quem é que foi pra batida? Ele mesmo, o Nenê, meu amigo, o imortal vovô Nenê. Mais uma vez, a chapada deu certo e encontrou o Rafael Silva na área, que marcou de cabeça. Naquele momento, ele fez pela primeira vez a sua comemoração clássica de ceifador e olha, enfureceu demais a torcida do Flamengo com aquele desrespeito. O menino, que era tão desacreditado quando ainda jovem, começava a fazer a sua história no futebol. O Maracanã, diante de um clássico como aquele, um jogo pegado, não deu outra, pegou fogo, meu amigo. A torcida vascaína foi a loucura com aquele gol do Rafael. E para completar, depois do jogo, para cornetar o rival, ele deu a seguinte declaração: quem ganha dinheiro com a boca é cantor, a gente ganha dinheiro é com os pés, e mostramos isso em campo. Ele deu essa resposta, não sei se você se lembra, porque durante a semana inteira, Paolo Guerreiro, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal, atacante do Flamengo na época, tinha provocado o Vasco com muitas declarações, mas em campo, quem fez a diferença mesmo foi o Rafael. Rafael Feital Silva Souza nasceu em Feira de Santana em 8 de outubro de 1990. Ele teve uma infância muito complicada e via no futebol a sua grande paixão, o seu sonho e chance de dar, claro, para sua família uma vida melhor e também brilhar com a camisa dos grandes clubes do futebol mundial. Depois de muito treino, dedicação e esforço, ele fez a sua estreia no futebol pela Portuguesa em 2011. Ah, minha querida Lusa! Naquele mesmo ano, ele conseguiu ser campeão da Série B e subir para a primeira divisão. Depois disso, ele participou daquele Ituano de 2014 que você deve se lembrar. Foi campeão paulista em cima do Santos. Se lembra? O Rafael tava lá. Com o destaque que ele teve naquele Ituano, ele então foi contratado pelo Vasco e em 2015 deslanchou e passou a ser decisivo pelo Cruz Maltino. Seus sonhos estavam começando a se tornar realidade, sua família estava bem financeiramente e ele estava marcando e escrevendo seu nome no futebol. Em maio de 2015 ocorreram então as finais do Carioca, onde ele teve um excelente desempenho. Na final do Carioca no Maracanã, Vasco contra Botafogo, no primeiro jogo da final da partida, empatado em 0-0 até que o Rafael entrou aos 13 minutos do segundo tempo. E ali a torcida do Botafogo já tremeu, sabia que em bola parada o Rafael Silva era mesmo perigoso. Numa falta pro Vasco, dessa vez cobrada por Bernardo, ele aproveitou, guardou o dele e foi comemorar com a torcida. O menino então, que jogava nos campos de várzea de Feira de Santana e vivia cercado de incertezas com uma situação financeira complicada, se via abraçado por toda uma nação. E o seu nome era ovacionado em um dos maiores palcos do futebol, o Maracanã. Com todo esse embalo, não tinha como ser diferente. O Vasco foi campeão na partida seguinte, com Rafael mais uma vez voltando a marcar. O bom desempenho
desempenho do jogador levou ele então ao Cruzeiro em 2016, outro grande clube na sua carreira, onde ele teve participações importantes na equipe. Naquela época, a rivalidade entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro estava altíssima, meu amigo. Na temporada anterior, tanto o Cruzeiro quanto o Galo tinham conquistado títulos importantes, que credenciavam os clubes a continuar disputando grandes títulos na temporada seguinte, e o Rafael estava no Cruzeiro para isso. Era um domingo de manhã no estádio do Independência, quando os jogos estavam começando a ser no horário das 11. Os jogadores não estavam mais aguentando de tanto calor. Ambas equipes tiveram oportunidades, mas nenhum conseguiu concluir em gol com eficiência. O Rafael começou esse jogo como titular e aos 28 do segundo tempo, após um chute do Elber e rebote do goleiro, ele marcou o gol que definiu a partida. Mas depois disso, mais uma vez o Rafael resolveu irritar uma grande torcida. Dessa vez, a do Galo, a da massa atleticana. Ele fez o gol e comemorou imitando uma galinha e, cara, isso enfureceu demais a torcida atleticana. O assunto repercutiu durante toda a semana e o Rafael conta que as coisas foram para um outro nível, onde ele chegou inclusive a ser ameaçado de morte, cara. A torcida do Cruzeiro, claro, nada tinha a ver com aquilo, quis aproveitar a situação, criou um meme nas redes sociais, repercutiu o vídeo e tudo isso gerou grande sucesso entre a torcida cruzeirense, pois o apelido, claro, que os cruzeirenses deram ao Atlético Mineiro é justamente de franga. E o Rafael fez o seguinte comentário depois da partida, tentando amenizar tudo. Ele disse o seguinte: o futebol perdeu a graça, ficou monótono, a gente tem que brincar, na próxima eles podem ganhar e brincar com a gente também. É claro que na cabeça do Rafael tudo isso estava muito simples, mas vai tentar convencer a torcida do Galo disso. Eles, inclusive, diziam que ele tinha desrespeitado o clube e exigiam alguma punição para o jogador. Quem era Rafael Silva para desrespeitar a instituição Atlético Mineiro? Depois de toda aquela confusão, o Rafael não conseguiu mais se destacar no Cruzeiro. Eu, sinceramente, não acho que o Rafael tenha feito isso por maldade ou coisa do tipo. Só que isso, claro, toda ação tem uma reação, meu amigo, e a dele acabou sendo muita cobrança, e o jogador sentiu o peso disso tudo. Foi aí que a carreira dele começou a desandar, a gente pode dizer assim. Começou a ser emprestado no mesmo ano pro Figueirense, que, com todo respeito, naquele ano não estava lutando por nada grande. Tanto é que terminou o campeonato rebaixado para a Série B do Brasileirão. O Rafael teve alguns desempenhos regulares no Figueirense, mas nada que chamasse atenção tão bem quanto ele foi no Vasco ou até no início da sua passagem no Cruzeiro. O jogador ainda marcou no jogo válido pela Sul-Americana quando o Figueirense estava enfrentando o Flamengo, time que ele havia sido carrasco no passado. E se você acha que ele marcou contra o Flamengo e tinha aprendido a lição dele, nada disso. Meteu o ceifador no Mengão outra vez. O Rafael tava pras caralho, meu amigo. O jogador tava eufórico, mas olha só o que a euforia dele causou. Ele tomou 2 cartões desnecessários, foi expulso do jogo e do vestiário ele viu o Figueirense, que estava desfalcado, tomar a virada no segundo tempo e ser eliminado. E aquilo foi bem frustrante pro Rafael. Logo depois ele deixou o clube e foi jogar num ambiente mais tranquilo. Foi pra Arábia Saudita, jogou pelo Rata Clube, só que mais uma vez ele não foi bem. Hoje ele tem 32 anos e adivinha só, ele tá de volta ao Ituano, cuidado Santos, onde ele fez história em 2014. O jogador então, que sonhava em marcar o seu nome, conquistar títulos e ser diferente, bom, ele conseguiu se destacar no futebol, fez história pelo Vasco e pelo Cruzeiro, por gols e pelas suas comemorações, mas a bem da verdade, a carreira do jogador deixou muito a desejar. Ele tinha muita qualidade, o Rafael, tá? Mas o sonho dele, ele realizou, marcou seu nome na história do futebol. Dificilmente a gente vai falar dos clássicos Vasco e Flamengo e Cruzeiro e Atlético Mineiro e não vai lembrar desse jogador que causou polêmica nos 2 times. Talvez, se ele tivesse sido melhor no Cruzeiro, o clube não tivesse contratado Thiago Neves e outros grandes nomes como Barcos, Ramon Ábila, enfim, talvez a história fosse bem diferente nas 2 Copas do Brasil do Cabuloso. Talvez, se ele não tivesse feito aquilo, o Figueirense podia passar de fase e até ter sido campeão da Copa Sul-Americana, mas calma, acho que eu já tô indo longe demais. O fato é que o menino sonhador, que almejava grandes coisas, teve seu sonho estagnado por 2 erros que ficaram bem marcados. A torcida do Vasco e a do Cruzeiro gostam do jogador e admiram o que ele fez, mas a gente tem que concordar que a massa atleticana e a nação flamenguista, bom, elas são bem numerosas e não acham nada legal o que o jogador fez. E aí fica a minha pergunta: até onde é válida a zoeira no futebol? Vale tudo pra satisfazer a sua torcida? Tá tudo bem zoar o outro clube? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. E cara, tu já viu a história do Gui, o menino vascaíno que tava internado, ficou 16 dias em coma? A gente fez um vídeo aqui sobre isso, clica aqui pra eu te contar essa história, é muito bonita, cara.